Fala, meu povo, tudo certo? Hoje a gente vem aqui gravar um vídeo para tentar explicar de forma mais didática sobre as polêmicas que estão rolando aí nas redes sociais em relação à criação de autarquia, destinação de verbas, município pode, não pode. Então fica ligado aqui no vídeo para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso de uma forma mais didática, tentando esclarecer aqui alguns pontos. Gente, nós temos a nossa Constituição Federal, que é o nosso centro do poder aqui, que ela tem as atribuições, ela delega essas atribuições, competências para os entes políticos aqui, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Esses municípios, esses entes, eles farão uma série de políticas públicas aqui na área da saúde, educação, cada ente com a sua competência. Então a gente vai ter saúde e educação, água, esgoto, trânsito, diversas funções. Diante disso, gente, esses entes vão prestar aqui uma ideia de um serviço centralizado. A Constituição delegou esses poderes a esses entes, então esses entes prestarão esse serviço de forma centralizada. Existe um termozinho que a gente chama desconcentração, quando a administração pública ela cria órgãos. Então ela vai criar aqui secretaria de saúde, de educação, de trânsito, e isso é uma desconcentração, ela cria braços aqui para poder gerir um pouco melhor esse serviço de forma desconcentrada. Contudo, é possível também que haja, que a gente chama de descentralização, que é quando o ente político cria uma entidade administrativa, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, para prestar de forma talvez mais específica, mais especializada, de forma mais eficiente a prestação desse serviço público. Então a gente tem autarquias de trânsito, a gente tem aqui, por exemplo, o SAI, água e esgoto, a gente tem aqui autarquias relacionadas ao meio ambiente, a gente tem o INSS também, que aqui é uma autarquia, as universidades aqui são autarquias, algumas fundações, então vamos prestar um serviço mais específico. Nada impede, gente, claro, que dela em algum momento puxar de volta esse serviço para a administração novamente. Então a gente chama aqui isso de centralização. Ela tinha descentralizado, eventualmente ela pode centralizar, trazer de volta isso. Também a gente vê aqui outras formas de transformação, por exemplo, em empresa pública, sociedade de economia mista. Ao longo da história do Brasil a gente viu isso acontecer algumas vezes. Então a administração pública, quando ela tem um projeto, um plano de governo, uma ideia de eficiência, ela pode alterar esses institutos para poder ter uma melhor eficiência, uma melhor destinação desses recursos. Houve uma polêmica recentemente em relação a uma autarquia destinar parte do seu superávit, assim, de algumas condições, repassar de volta essa parte desse valor para o ente criador, o município. O município pode criar, pode desfazer, por que não receber? Claro, gente, que o direito não é uma ciência exata aqui. O direito, ele tem divergência, a gente tem aqui alguns posicionamentos contrários em tribunais de contas, falando que deve se manter autonomia administrativa e o início aqui, as proposições iniciais devem se manter para que essa autarquia possa se manter, mas a gente também tem entendimentos, por exemplo, do TCE, que lá o Detran destina 30%, que não vai descaracterizar a autarquia, que não vai prejudicar os serviços, para o ente instituidor, que no caso lá é o Estado. Então o Estado recebe 30% para investir lá em outras áreas. Então, gente, isso passando por um processo legal, por um procedimento legal, eu não vejo aqui nenhum problema, a princípio, já que o município ele pode criar entidade, pode desfazer entidade, pode transformar entidade. Eu posso pegar uma autarquia e transformar numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, visando, por exemplo, que captar mais investimentos, a gente dá essa abertura para ter uma maior flexibilidade e uma maior eficiência na prestação desse serviço. Então, só para a gente poder aqui fazer uma associação e finalizar aqui de uma forma mais didática, a gente pode pensar inclusive lá nos Power Rangers, quem era criança aqui há alguns anos assistia. A gente tem o Zordon, que é o centro do poder, que dá aqueles poderes aos Power Rangers, o vermelho, o amarelo, a rosa, o preto, o azul. Então, o Zordon aqui é a nossa Constituição Federal. Ela delega esses poderes para esses entes. Então, imagina aqui que o vermelho é o Estado, que o preto é a União, que o amarelo são os municípios. Então eles têm esses poderes, só que eventualmente eles precisam enfrentar vilões mais complexos, e aí eles precisam utilizar uma outra entidade, o Megazord. O Megazord aqui seria a nossa autarquia, seria a nossa empresa pública, as nossas fundações, as nossas sociedades de economia mista. Então eles transformam esse Megazord aqui para uma melhor eficiência.
Então, gente, espero que tenha ficado claro aqui esses posicionamentos iniciais aqui, mas para esclarecer. Mas quem tiver alguma dúvida, acompanhe aqui o nosso canal. Vocês podem assistir outros vídeos aqui, Professor Brian Rocha, lá no YouTube tem diversos vídeos de direito administrativo. Então, forte abraço e até mais.